Falando agora rapidamente da parte de operação. Como que eu posso fazer operações com números que estão escritos na forma de notação científica? Primeira operação que eu posso fazer é compará-los. Então vamos ver como faz. Conversando agora sobre a atividade 2.5, que pede para comparar os números abaixo, utilizando sinais menor ou maior. Então vamos lá. Pelo que a gente já viu sobre notação científica, eu consigo entender que quanto maior o expoente, maior é o número, certo? Então a única lance aqui importante para a gente observar é que menos 7, se eu pensar numa reta numérica, onde o zero está aqui, o menos 7, ele vem mais à esquerda do que o menos 3, portanto, o menos 7 é menor. Então, 10 elevado a menos 7 é menor que 10 elevado a menos 3, tá bom? Aí tem o item B desse 2.5 também. Observa que eu tenho o mesmo número aqui, ó, a mesma mantiça, só que os expoentes são diferentes da base 10. Vale isso que eu acabei de falar para vocês. Expoente maior, número maior. Expoente menor, número menor. Esse expoente é menor, então este número é menor que este. Coloquei dois exemplos aqui que não tá lá na atividade, mas que eu gostaria de estar falando com vocês. Vamos olhar esses dois exemplos que o expoente é positivo. 5 vezes 10 elevado a 4 e 3 vezes 10 elevado a 6. Observa que 10 elevado a 6 é maior que 10 elevado a 4, então este número é maior que este. Mesmo que o 5 é maior, tá? Que 3, o que vale é o nosso expoente de base 10. Esse número aqui, ele é menor que este. E agora, para o último exemplo, o que eu tenho aqui? Os dois têm o mesmo expoente. Então, se os dois têm o mesmo expoente, aí sim eu vou olhar para a mantiça. 2.1 é menor que 3.7. Então, eu usei o sinal de menor, tá? Coincidência aí que eu só usei o sinal de menor. Bom, como eu pedi o exercício 5.1 para que vocês façam e entreguem como atividade, eu vou dar exemplos parecidos, mas não os mesmos, tá? A gente precisa aplicar propriedades, se existir, e resolver essas expressões aí. Lembrando que não existe propriedade de potência para operação de soma e subtração. Então, nestes casos aqui, o que eu tenho que fazer é somar as mantiças, que lá nas aulas do centro de mídia eles estão chamando como coeficiente, e no caso aqui, que é a potência, a base é 10 e o expoente é 3 nos dois casos, eu mantenho a base. Então, eu faço aqui 6.3 mais 0.02, vai dar 6,32 vezes 10 elevado a 3, certo? Só mantive o expoente. Agora, vamos para o exemplo a seguir. 4.2 vezes 10 elevado a 2 menos 6.4 vezes 10 elevado a 4. Veja que não existe propriedade, e se não existe propriedade, para que eu possa operar as duas coisas, os expoentes teriam que ser do mesmo tamanho. Lembra que, para somar, eu tenho que ter vírgula alinhada com vírgula. Então, o que eu vou fazer? Ou eu posso aumentar esse expoente, ou eu posso diminuir esse expoente. Vamos fazer diminuindo esse expoente aqui. Lembrando o seguinte, a primeira eu vou manter, vou copiar como está. E aí, eu vou fazer a seguinte regra que eu comentei no videozinho anterior. Para caminhar para a direita, vai diminuir o expoente. Então, é isso que eu tenho que fazer. A vírgula tá aqui, eu quero que passe de 4 para 2, então tem que pular duas casas. Vai ficar 6, 4, pulou uma casa, 0,0 vezes 10 elevado a 2. Ok? Bom, agora sim eu posso subtrair. 4.2 menos 640 vai dar menos 635,8 vezes 10 elevado a 2. Eu fiz desse jeito, pessoal, porque eu vi no centro de mídia o professor fazendo isso. Mas qual que seria a maneira mais adequada? Seria ter mexido nesta daqui. Por quê? Eu sempre tenho que ter a mantiça entre 0 e 1. Quando eu fiz isso aqui, ó, a mantiça ficou muito maior do que... Entre 0 e 1 não, entre 0 e 10. Ficou muito maior que 10. Mas, enfim, como o professor do centro de mídia está fazendo assim, eu mantive o critério que ele usa
para não dar conflito na cabeça de vocês. Aí, o que eu posso fazer aqui? Ah, eu quero deixar a mantissa da forma que a gente está acostumado. Vamos caminhar com essa vírgula, então, para cá, ó, até o 6, para ficar um número entre 0 e 10. Vai ficar 6,358 vezes 10 elevado. E aí, você lembra do seguinte, caminhou para cá, sentido contrário, o expoente aumenta, voltou para 4. Então, por isso, seria mais fácil ter mexido aqui no começo, mas ok? Fiz desse jeito porque eu vi que o nosso professor lá no Centro de Mídia tá fazendo alguns exercícios assim. Agora, se eu tenho que fazer uma multiplicação entre notação científica, bom, multiplicação ou divisão tem propriedade. Se tem, vamos aplicar? Pega os coeficientes e multiplica, faz a operação que tá mandando aqui. 3 vezes 4, 12. Vezes 10 elevado. Qual que é a propriedade de multiplicação de potência de mesma base? Mantém a base e somos expoentes. 5 mais 2, 7. Então, deu 12 vezes 10 elevado a 7. Se você quiser transformar para a mantissa correta, né? Que seria 1,2 para ser um número menor que 10. Eu caminhei a vírgula para cá, aumentei um índice no expoente. Ficaria isso aqui, ó. 1,2 vezes 10 elevado a 8. Por fim, divisão, eu posso seguir o mesmo critério do anterior. Faço a mantissa dividido pela mantissa, 8 dividido por 2 dá 4, vezes 10 elevado. Vamos manter a base e subtrair os expoentes na divisão. 9 menos 4, 5. Fechou? Ok, então.